Olá, pessoal, tudo bem? Estamos então iniciando o nosso Let's Talk, aquela aula que nós utilizamos geralmente para tirar as dúvidas aí que surgiram ao longo do módulo, também fazer uma breve reflexão, né, desse período que a gente passou juntos aí, nesse módulo 54, nessa disciplina de modelagem de sistemas, né? Disciplina muito interessante, muito, é uma disciplina assim que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, porque nós trabalhamos bastante aí com os CLPs, os controladores lógicos programáveis. Nós aprendemos então a respeito das portas, funções lógicas, também a utilizar o Zélio Software. E nessa aula de hoje, pessoal, nesse Let's Talk, nós vamos então fazer uma recapitulação, fazer uma recordação de tudo aquilo que a gente viu, como uma espécie de revisão. E aí, acredito que através desse apanhado geral que a gente vai fazer nessa aula de hoje, vocês podem, então, sanar, né, as dúvidas aí que eventualmente surgiram ao longo desse módulo. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje aqui, nessa disciplina de modelagem de sistemas automatizados, né? Nós aprendemos aí muitas coisas importantes. E no nosso Let's Talk, então, nós vamos fazer essa revisão, como o professor acabou de falar para vocês. Então, pessoal, o que a gente aprendeu? Nós aprendemos que os CLPs surgiram lá em 1968 com o David Emmett e o William Stone da GM, né, que é General Motors, empresa muito consolidada aí no ambiente industrial, e eles solicitaram aos fabricantes um equipamento que controlasse a produção logicamente. Eles queriam automatizar, né, a produção ali, a indústria de algum modo, e pensaram nesse equipamento específico, um CLP. E tinha que ser um equipamento que ele fosse de fácil programação, manutenção, conseguisse operar em ambientes industriais, que geralmente tem muita poeira. É um ambiente, dependendo do ambiente industrial que você trabalha, ele é um ambiente até um pouco inóspito, né? Então você precisaria de um equipamento robusto o suficiente que aguentasse toda esses diferentes tipos de ambiente e ele também fosse confiável, ou seja, ele fosse não desse problema a qualquer hora, né? Você pode deixar ele funcionando ali por longos períodos de tempo, ele fosse fisicamente menor do que o CLS, porque naqueles painéis RLS, como a gente viu, eram painéis gigantes, assim, super complexos de programar. Se desse algum problema, demoraria horas ali até detectar esse problema e achar uma eventual solução. Então, eles pediram, né, que os fabricantes criassem um equipamento desse modo, e ele pudesse também ser interligado no sistema com um preço mais competitivo. E aí nós temos essa fotinha do primeiro CLP do nosso país. Primeiro CLP aqui do Brasil, né? Lá no ano de... Aqui essa foto eu adaptei, mas lá meados do século XX chegou o primeiro CLP aqui no nosso país. Dando continuidade, então os CLPs eles surgiram na década de 60, 70, como solução, né, para os painéis relés, como eu acabei de falar aqui para vocês, que eles eram muito utilizados na indústria automobilística, e principalmente ali os CLPs, eles vêm, né, pessoal, através ali, de alguns circuitos eletrônicos microcontrolados, utilizando algumas espécies de microcontroladores, e o primeiro CLP desenvolvido foi o Modcom. Esse foi o primeiro exemplar dos CLPs aí que nós temos, né? E assim também nós temos o surgimento aí dos CLPs com uma unidade de processamento central, chamada de CPU, que é justamente nessa unidade de processamento no interior do CLP que ele faz o processamento de todas as entradas que nós temos e as saídas, sejam entradas analógicas ou digitais, saídas analógicas ou digitais também, todas elas interligadas através de barramentos, sejam barramentos de dados, barramento de comunicação e assim sucessivamente. E aí também nós aprendemos a respeito de alguns fabricantes, os mais comuns aqui trago para vocês, como por exemplo a Siemens, tem a Alan Bradley, a Schneider Electric, a Eaton, a Phoenix Contact, a VEG, a Bosch e assim diversas empresas aí, talvez essas as mais famosas, que trabalham com CLPs no mercado.
E as grandes vantagens, então, dos CLPs é justamente aquilo que aqueles dois senhores no começo da aula de hoje que a gente aprendeu aqui pediram, que é a confiabilidade, a flexibilidade, o menor custo, capacidade de comunicação, um tempo de resposta rápido, uma facilidade na verificação de defeitos, né, que possam ocorrer. Então, veja que interessante. Olha essas duas fotinhas à esquerda aqui do nosso slide. Essa foto mais à esquerda, veja só, pessoal, ó, nós temos lá no cantinho, indicar com vocês pelo laser. Olha só, a gente tem vários relés aqui, um barramento de relés. Imagina se pega, sei lá, um desses fios aqui, pega fogo aqui, estoura, né? Até você identificar onde foi o fio, até você arrumar. Veja só o baita trabalhão que você vai ter no seu ambiente industrial. Diferentemente do nosso CLP, que é o quadro aqui da direita, onde nós temos aqui o nosso CLP. Olha que bonitinho o quadro, ó. Temos um barramento aqui de comunicação, as nossas contatoras aqui na parte inferior. Então, é um quadro super organizado. Temos aqui a unidade do CLP, olha só, bem distribuído, né? Bem interligado. Então, veja que foi um grande avanço para a história da indústria do nosso país. A utilização dos CLPs, agora, ao invés desses relés aqui, entende? Aqueles relés antigos. E aqui, nós temos, então, as partes principais de um CLP, onde nós temos a parte central, que é a unidade central de processamento, a CPU, interligada à memória, pode ser uma memória de programa, onde ele armazena o programa que você adiciona no seu CLP, uma memória de dados, onde ele vai salvar, como o próprio nome já diz, os dados das entradas e saídas que ele coleta e trabalha com esses dados. Além disso, nós temos um módulo de entrada, onde nós temos ali um dispositivo, um sensor de entrada, que vai ler ali um sinal analógico, um sinal digital. Ele passa, então, pelo processamento, através dos barramentos. Depois, ele emite na saída um sinal digital ou analógico também, através do seu módulo de saída. Lembrando que ele é isolado opticamente, tanto na entrada quanto na saída do nosso CLP. E aqui à direita nós temos, então, a imagem de um CLP. Dando continuidade, nós temos, então, sempre esse ciclo, que é o ciclo de varredura de um CLP, o ciclo de funcionamento de um CLP. Ele lê as entradas, executa o programa que você pediu ali, já deixou pré-programado no ambiente de desenvolvimento, como o ZL Software, por exemplo, que nós utilizamos ao longo da nossa disciplina. Depois ele faz um diagnóstico e a comunicação desses dados, e aí ele atualiza as saídas, né? E depois ele vai repetindo, então, esse ciclo novamente até o fim, né? Até o final do programa ali que você já deixou ali programado. E aí, pessoal, falando a respeito, então, dos CLPs, nós aprendemos também que nós podemos ter diferentes tipos de entrada e de saídas. Então, nós temos dois tipos aí. Nós podemos ter entradas ou saídas digitais ou analógicas. Então, qual que é o grande qual que é a grande diferença? Que o nosso mundo que nós vivemos, ele é analógico. O que é uma saída analógica ou uma entrada analógica? O que é um sinal analógico? Um sinal analógico é um sinal que ele pode assumir qualquer faixa de tensão, de valor, entre os extremos que a gente adapta ali. Então, por exemplo, se você está trabalhando de 0 a 5 volts, um sinal analógico ele pode assumir qualquer valor entre 0 e 5 volts. Então, ele pode assumir 0,1, 0,5, que seria o meio, 1,10, 1,2, 3,4, até chegar em 5. Então, ele assume qualquer valor nessa escala de 0 a 5 volts. Se você estiver trabalhando com sinal digital, diferente do analógico, ele assume apenas dois valores, ou 0 ou 1. Então, por exemplo, se nós estamos numa escala de 0 a 5, ora, ele vai assumir um valor de 0, ora, ele vai assumir um valor de 5. Ou seja, um valor alto, que seria ali o 5, ou se você estiver trabalhando numa escala de 10 volts, 10, uma escala de 60 volts, 60, e 0, que seria o sinal no estado baixo. Então, por isso que a gente fala que ele é um sinal que nós trabalhamos com a lógica binária,
ou aceso ou apagado, ou alto ou baixo, né? Ou aberto ou fechado, porque ele só assume dois estados possíveis. Quando nós trabalhamos com sinal analógico, como essa figura aqui está indicando para a gente, então o nosso mundo ele é analógico. A temperatura é analógica, pode assumir qualquer valor. O tempo também, as dimensões físicas, comprimento, largura, pressão, né? Aceleração, todas são grandezas analógicas que nós trabalhamos. E para que a gente possa converter essa grandeza de analógica para uma tensão, um valor de tensão, por exemplo, nós utilizamos sensores. Por isso que existe uma gama infinita de sensores. Nós temos sensores de pressão, nós temos sensores de temperatura, nós temos sensores de aceleração, nós temos sensores, diversos tipos de sensores no nosso mundo. E cada um desses sensores, eles trabalham conjuntamente com o transdutor. O transdutor, ele vai fazer o seguinte, ele vai transformar aquele sinal específico, por exemplo, um sinal de pressão ou um sinal de temperatura, num sinal de tensão. E essa tensão que vai ser lida por nosso CLP. Então, por isso tem essa diferença. O sensor, ele pode ter vários tipos ali. O transdutor, ele vai converter esse sinal do sensor para um sinal de tensão ou de corrente elétrica que nós vamos ler no nosso CLP. Beleza? E aí, pessoal, dando continuidade, então, nós temos aqui um gráfico que mostra exatamente o que eu acabei de explicar. Nessa linha mais acinzentada, nós temos um sinal analógico. Veja só, que ela pode assumir qualquer valor entre o nosso intervalo inferior com o nosso intervalo superior. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse sinal em cinza, veja que se esse nosso patamar aqui, ó, a nossa última linha pontilhada aqui na parte superior, fosse, por exemplo, 10 volts, ele está assumindo qualquer valor entre 0 e 10 volts. Ó. Por isso que ele é uma linha contínua, ele é uma função contínua. Já o nosso sinal digital, ele já é interpretado, né, e descrito aqui nessa imagem por essa linha avermelhada. Então veja que ela já não assume qualquer valor, mas apenas valores, ó, entre esses pontos específicos, entende? Ó? Veja que já é um sinal discreto, que nós estamos fazendo um processo de discretização, entende? Então veja que nesse caso específico, nós podemos também interpretar esse gráfico aqui como, além das entradas analógicas e digitais, como um processo de discretização. Então, como que o meu CLP, ele lê um sinal analógico e transforma ele num sinal que ele possa interpretar e ler? Ele vai fazer um processo de discretização. Ele vai interpretar esse meu sinal e converter ele para um valor de tensão, onde ele vai trabalhar especificamente com aquele sinal. E aí, pessoal, além dos nossos sinais analógicos e digitais, nós aprendemos também a respeito das nossas funções booleanas. Então, nós aprendemos que existem portas digitais. Essas portas podem ser uma porta de inversão ou de negação, chamada porta NOT. Nós temos algumas portas que são as portas AND, as portas OR, e temos as portas que são as de negação dessas, que essas que estão aqui no slide, que é, por exemplo, a NAND, a NOR, a SHOR, a XNOR, e assim sucessivamente. Então, nós aprendemos a respeito dessas funções, que a gente daqui a pouquinho vai voltar nelas, e aprendemos também que existem muitas tecnologias que são utilizadas para a implementação de memórias nos programas dos CLPs. Então, nós aprendemos que existe a memória ROM, a memória PROM, a memória EPROM, E2PROM, a memória flash. Então, todas essas memórias são tipos de memórias específicas que nós aprendemos. Talvez as que nós mais utilizamos aí, temos a memória ROM, que é a Read Only Memory, ou seja, uma memória só de leitura, é aquela memória que geralmente fica salvo, né, naqueles, num HD interno ali do nosso CLP, onde quando nós lemos aquela informação, ela fica salva através de uma mídia magnética, por exemplo, né, uma memória onde fica salva ali magneticamente. E quando você desliga o seu CLP ou cai energia ali do seu processo industrial, você não perde aquela informação do seu programa que você colocou no seu CLP. Diferentemente de minha memória RAM, por exemplo, que seria read, seria uma memória randômica, né, que seria uma memória aleatória, ou seja, a partir do momento que você
desliga o seu processo, como é uma memória que ela está sempre ali, uma memória volátil, a partir do momento que você desliga, você tira a eletricidade, você tira ali a alimentação do seu sistema, essa memória ela se perde, porque ela é salva em capacitores, né? Então, a partir do momento que você desliga ali, os seus capacitores eles vão descarregar e aquela memória ela é perdida. Então, você não consegue recuperá-la. Por isso que ela é utilizada de forma volátil, ela é utilizada conjuntamente com o programa funcionando para que você tenha ali o maior desempenho ao longo do funcionamento da execução do seu programa. E aqui também nós aprendemos a respeito dos barramentos. Então, nós tínhamos lá os barramentos de dados, como o próprio nome já diz, é por onde transita os dados, as informações, por onde nós temos ali essa transição entre a comunicação do nosso sistema. Nós temos também o barramento de endereço, é onde o próprio nome do barramento também fala, né? É onde está o endereçamento do nosso programa. Ele vai endereçar, ele fala, isso aqui está nesse endereço X, isso aqui no endereço Y. Então, por onde percorrem esses endereços. Na memória tem alguns endereços específicos que a gente precisa acessar. E isso acontece através do nosso barramento de endereço. E nós temos um barramento de controle, também por onde essas informações elas vão ser setadas, né? O processador fala, eu preciso, nesse momento, controlar essa parte do meu sistema. Então, ele vai dar um set, né? Ele pode dar um bit alto, por exemplo, para o barramento de endereço. Ele vai endereçar, então ele é o caminho por onde ele vai percorrer, ele vai chegar até aquele ponto-chave, aquele endereço que ele foi instruído, e lá ele encontra o dado que está naquele endereço, através do barramento de dados. Então, eles se intercomunicam entre eles. Além dos barramentos, além das memórias, além dessas portas analógicas que nós aprendemos também as conversões, né? As conversões. Como que eu converto um dado, por exemplo, do sistema numérico que nós utilizamos, que é o sistema numérico decimal, para um sistema numérico binário, por exemplo, ou para um sistema numérico hexadecimal, né? Como que a gente faz essa conversão? Então, aqui eu trouxe apenas um dos casos, né? Que aqui a gente converte, por exemplo, ó, nós temos aqui uma conversão de binário para decimal. Então, nós sempre começamos da direita para a esquerda. Então, nós vamos multiplicando os valores. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? Ó, a gente pega o primeiro bit mais a direita, que é o 1, multiplica por 2. Aí a gente vai somando esses bits. Depois 2 mais 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Depois a gente pega o 0. Como nesse caso aqui não tem nenhum fator multiplicativo, copiamos o 6. Depois aqui tem mais um 1. Multiplicamos por 2 e somamos lá com 6, lá vai dar o 12. E assim nós vamos fazendo sucessivamente até encontrar o nosso valor aqui em decimal, nesse caso aqui 27. Se nós fôssemos converter o número decimal para binário, nós pegaríamos esse 27 e viríamos dividindo 27 por 2, depois o resultado por 2, e encontraríamos esse fator aqui, ó, que é um número em binário, beleza? Nós utilizamos essa mesma estratégia quando nós vamos converter, por exemplo, o número decimal para hexadecimal. Então, nós dividimos por 16. Então, a gente pega aquele número binário, divide pelo 16 e vamos coletando cada parte do resto, formando assim um número em hexadecimal. E assim nós fazemos para diversos tipos de dados, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia. E aí, pessoal, então, destrinchando agora um pouquinho mais as funções lógicas, nós aprendemos que além das portas, né, nós temos algo muito importante nos nossos circuitos eletrônicos e quando nós trabalhamos com CLP, principalmente nessa modelagem de sistemas automatizados, é a tabela verdade. Então, o que seria essa tabela verdade? A tabela verdade, ela consiste, então, na utilização das duas entradas, 2, 3, 4, né, 8. Ela consiste, então, na utilização das nossas entradas com as saídas. O que tem a ver a minha entrada com a minha saída? Essa lógica, então, ela permite, né, o usuário ali que está trabalhando gerar uma função específica, pessoal,
da nossa saída. Então, veja, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos uma porta OR. Qual que é a lógica da porta OR? A lógica da porta OR é que sempre que eu tiver um sinal ativo, né, um sinal alto na minha entrada, eu vou ter um sinal alto na minha saída. Então, por exemplo, ó, aqui no nosso primeiro caso, nós temos dois valores embaixo. Então, 0, 0. Minha saída vai ser baixa. Todos os casos aqui para baixo, veja que uma das entradas vai ser alta e a nossa saída vai ser alta também. Basta que uma das minhas entradas seja alta, que a minha saída vai ser alta também. Então, essa que é a grande característica da porta OR. Já na minha tabela verdade da porta AND, nós temos uma outra característica, que ela vai ser alta apenas quando as duas entradas forem altas. Então, veja, nesses três primeiros casos, ó, as minhas entradas ambas baixas, uma delas baixas, a minha saída é 0, é baixa também. Porque a porta AND ela é uma espécie de multiplicação entre as nossas duas entradas. Ó. E a partir do momento que eu tenho as duas entradas altas, a minha saída também será alta. Então, aqui nós temos a grande característica de uma porta AND. Ó. Né? Ela é mais arredondada ali, né? Então, essa é a nossa porta AND. E aí, pessoal, utilizando a porta OR, por exemplo, a porta AND, nós podemos, então, comparar dados. Então, veja, aqui nós temos um transdutor de temperatura e um transdutor de pressão, provindo de um processo químico. Quando nós lemos esses dados através de um comparador, né, que pode ser algumas portas NOT, né, quando esse valor aqui for 1 e aqui for 1, então ele envia esses dados aqui representados pela letra T para temperatura e P para pressão, e ele faz uma combinação com uma porta OR. Então, por exemplo, se esse dado, vamos falar assim, o sensor de temperatura ele não pode passar de 100 graus. Se ele passar de 100 graus, ele gera um valor alto. Então, esse valor alto vem para cá. Eu tenho esse transdutor de pressão. Se a pressão passar, por exemplo, de 1 atm, né, que é uma atmosfera, ele gera um valor alto também, vem para cá. Então, veja que isso é um grande exemplo que nós podemos utilizar no dia a dia. Se a temperatura passou de 100 graus, gerou um valor alto, dispara o alarme. Se a pressão passou de 1 atm, gera um valor alto lá, dispara o alarme. E se ambas ao mesmo tempo ocorrerem, ambos os eventos ocorrerem simultaneamente, também o alarme vai disparar. Entende? Então, aqui temos um clássico exemplo da utilização aí de um sistema de alarme. Também temos, então, na concepção aí das nossas funções lógicas, as portas NOR, NO, né, ou não, ou que seria o inverso, o oposto da porta OR, que justamente ela vai apenas acionar, né, quando as nossas duas entradas forem baixas. Então, quando as nossas duas entradas forem baixas, olha só, por que isso acontece? Porque ele tem uma bolinha aqui, ó, na saída da minha porta OR. Essa bolinha é o símbolo de inversão, que seria justamente a gente colocar uma porta OR e depois em frente ela colocar uma porta NOT, que é uma porta inversora. Entende? E a gente representa, né, essa simbologia da porta não OR, né, ou NOR, utilizando A mais B, né, que seria A OR B, o jeito certo de se dizer, com barramento por cima. Esse barramento denota justamente essa inversão aqui. E também, a nossa tabela verdade é comparada aqui entre a tabela verdade da porta OR, que ela vai ficar ativa todas as vezes em que uma das duas entradas forem altas. E aqui nós temos a NOR, que só vai ficar ativa quando as duas entradas forem baixas. Entende? É justamente o oposto da nossa porta OR, como a gente pode observar nessa tabela verdade aqui. E aí, pessoal, nós aprendemos também que quando nós temos várias entradas e várias saídas, nós podemos utilizar para ambas as saídas o mapa de Carnot. O mapa de Carnot ele é um dispositivo que nos permite encontrar qual é a função específica do nosso circuito. Então, por exemplo, nós fizemos em nossas aulas, né, esse exemplo, utilizando duas entradas, A e B, e utilizando 6 saídas, a saída S1 até a saída S6.
E cada uma das saídas, nós montávamos, então, um mapinha de Carnot, utilizando, então, as nossas saídas. E aí nós circulávamos, né, no nosso mapa, no mapa de Carnot, duplas, quartetos, octetos, sempre que forem a saída alta, ou seja, o sinal 1 aqui, na nossa saída, nós circulávamos lá os balõezinhos, né, de duplas, de quartetos, de octetos, simplificando a nossa equação e tendo assim uma saída, né? Qual seria a nossa saída, função da nossa saída específica? Aí a gente utilizava o mapa de Carnot para simplificar e encontrar a saída do nosso circuito, para assim ficar mais fácil a identificação dessas funções e, desse modo, utilizarmos elas também nos nossos CLPs. Aqui, pessoal, nós temos, então, os circuitos que, além desses circuitos que nós aprendemos, utilizando as nossas portas lógicas, nós aprendemos também circuitos combinacionais, que são as nossas máquinas de estado. Então, nos circuitos combinacionais, nós não tínhamos realimentação, não tínhamos memória, e aqui alguns exemplos-chave desses tipos de circuitos, que são decodificadores, somadores, comparadores, multiplex, geradores e detectores de paridade. Então, aqui nós tínhamos as entradas externas, né, as entradas que nós estamos trabalhando, as portas lógicas combinacionais e as saídas combinacionais geradas por elas. Nós aprendemos, ao longo das nossas aulas, que existiam diferentes tipos de máquinas de estado, como, por exemplo, as máquinas de estado de Moore, que trabalham com as entradas externas e elas não interferem diretamente nas saídas. Então, por exemplo, aqui a gente tinha as entradas, e veja que das nossas entradas externas, essas entradas eram direcionadas a um próximo estado, né? Então, ele trabalhava internamente no circuito dessa máquina de estado de Moore para esse próximo estado, e esse próximo estado, ele gerava um elemento de memória, e esse elemento de memória, controlado por um clock, que é a cadência, né, a velocidade de funcionamento do nosso circuito, ele gerava, então, um estado atual, e esse estado atual, esse sim, era encaminhado para saídas do nosso circuito. Então, veja que as entradas externas não tinham influência diretamente nas saídas, mas somente no processo de formação e de detecção aqui do nosso circuito. Então, veja que as saídas Z0, Z1, Z2 até Zn, eles dependem apenas do estado atual. O estado atual que trabalhava aqui dentro do nosso circuito. Diferentemente, por exemplo, da máquina de estado de Mealy. A máquina de estado de Mealy, nós temos que as entradas externas, aquelas entradas que nós estamos lendo, elas interferem diretamente no próximo estado e também nas saídas. Essa é a grande diferença. A máquina de Mealy, ela interfere diretamente nas saídas que nós temos e no próximo estado. Então, veja, ó, que as saídas agora, elas dependem das entradas externas e dependem do estado atual. Olha só aqui nas saídas, ó, Z0, Z1 até Zn, nós temos as entradas aqui, ó, em verdinho, e temos também o estado atual em vermelho. E ambos, ó, eles se correlacionam de modo que as saídas dependem das duas, tanto das entradas quanto do estado atual, através de um sinal de clock aqui, que cadencia a velocidade de processamento e de trabalho do meu sistema. Essa que é a grande diferença da máquina de Moore para a máquina de Mealy. E aí, pessoal, nós construímos, né, ao longo desse período, alguns diagramas de estado. Então, os diagramas de estado de Moore, como vocês podem ver, ó, nós temos aqui o estado e nós temos a saída. A saída, ela depende exclusivamente do estado, por isso está um embaixo do outro. Ó. Então, por exemplo, aqui nós temos o estado A e a saída Z1 e Z0. Então, ela está incrementada aqui, ó, veja só. A entrada, quando nós temos sinal de entrada indicado por essas flechinhas em azul, ela só interfere no próximo estado. Então, por exemplo, no estado A, nós temos a entrada X. No estado 00, nós temos a entrada 1. No próximo estado, nós vamos ter uma entrada específica. Veja que essa entrada X, nada interfere nesse estado em 1.
Só interfere nesse cara aqui, ó. Entende? Olha agora na máquina de milho. A saída, ela depende do estado presente da entrada. Então, veja que nós temos aqui uma entrada, né? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, a entrada é X, ela interfere já aqui nesse estado específico, ó, que é o Z1 e o Z0. Então, veja que se não fosse X, nós não teríamos essa saída Z1 e Z0. No próximo do lado, olha que interessante, nós temos uma entrada 1. Ele já interfere aqui no estado 0,1, ele já mudou. O estado era 0 aqui, ó, anteriormente. Quando você coloca a entrada 1, ele já muda para 0,1. Veja que interfere, entende? Diretamente. Diferente do caso passado, ó. Você colocava X, ele precisava de um tempo para mudar para outro estado. Ele não interferia diretamente. Agora, aqui na máquina de milho, a partir do momento que você já coloca uma entrada, ela já interfere na sua saída. E aí, pessoal, nós trabalhamos, além disso, com as redes de Petri também. As redes de Petri, nós tínhamos lá, nós até simulamos, né, ao vivo para vocês lá, mostrando o funcionamento desse tipo de rede. E nós aprendemos que também nas redes de Petri nós temos algumas funções importantes, como os estados também. Só que os estados aqui na rede de Petri, elas representam patamares da operação do sistema. Então, eles são importantes para representar uma combinação de fatores. E o estado, ele representava a evolução do comportamento do sistema. Então, por exemplo, a gente trouxe aqui um semáforo. Quais são os estados dele? Vermelho, amarelo e verde. Telefone quebrado. Ele era novo antes, então o estado é o novo e o velho. Uma televisão aqui com um menu. Ele tem uma combinação de fatores. O brilho, o contraste, a cor daquela televisão são os estados daquela televisão. E aí, nós utilizamos, então, esse simulador, dado aqui por esse link aqui, né? E nós utilizamos, então, alguns fatores importantes, como os lugares. Os lugares, eles representam as condições lógicas binárias, né? 0, a condição de estar vazia, a condição negativa, ou com as fichinhas dentro, que era a condição verdadeira, a condição de estar ativa. Além das fichas, né? Nós tínhamos aqui as transições, que eles são os eventos que acontecem sempre que os lugares estão conectados à origem estiverem populados. Então, a partir do momento que a gente coloca uma fichinha dentro do nosso lugar, ele passa por uma transição e vai gerando o funcionamento do circuito que a gente precisa. Nós também tínhamos os arcos, que são as flechinhas. Eles são os elementos que conectam lugares, que são as bolinhas, e as transições, né, que são aqueles patamares, aqueles retângulos verdinhos. E eles indicam a direção em que as fichas devem se movimentar. E, além disso, nós tínhamos as fichas, que são essas bolinhas aqui pretinhas representando as nossas condições binárias. Com ficha verdadeiro, cheio, sem ficha, vazio, né, despovoado ali, aberto, enfim. E essas fichas, eles são os elementos que indicam que a condição é verdadeira. Algumas condições, elas podem precisar de mais de uma fichinha para serem verdadeiras. Como a gente observou, eu vou mostrar para vocês aqui novamente. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos uma porta lógica importante que a gente aprendeu. Se a gente colocar uma ficha aqui em cima ou aqui embaixo, ambas vão se deslocar na direção das setas até o nosso ponto P3 específico, né? Essa porta era uma porta lógica OR, onde nós colocamos uma ficha aqui ou aqui. Entende? Então, nós temos uma operação lógica OR. Além disso, nós trabalhamos com outros tipos de operação lógicas também, como, por exemplo, essa aqui, ó, que nós precisamos colocar uma ficha aqui e aqui. Então, seja, é uma condição lógica AND. Nós precisamos trabalhar com esse estado e esse estado para haver uma transição. Então, essa porta lógica AND, ela é um exemplo em que nós precisamos colocar duas fichas, uma aqui no P1 e uma em P2. Senão, não há o deslocamento para P3, como nós observamos ao longo das nossas simulações. Também tínhamos as portas lógicas MUX e DEMUX. Nesse caso aqui, nós temos uma DEMUX. Por quê?
Porque quando você coloca uma ficha aqui, ela se divide em duas. Então, é como um sinal de potência, por exemplo. Quem que é a potência? Ela é a multiplicação da tensão e também a sua corrente elétrica. Então, ela dividiu o sinal em duas partes. É como se você pegasse e lesse o sinal de potência, e quando você coloca um demux, ele divide um sinal de tensão, uma parte, e a outra parte em sinal de corrente elétrica. O mux é o inverso, você coloca os dois, né? Seria como se você espelhasse esse circuito. Se eu olhasse de P2 para P1, você coloca dois sinais e aí ele gera apenas um. Então, como se você colocasse o sinal de tensão e de corrente e ele gerasse para você o sinal de potência multiplicando aqueles dois sinais que você tem. E também nós construímos alguns contadores, por exemplo, um contador de 4 bits, onde você tem aqui 4 transições e 4 lugares, né? E através deles você colocava ali as suas fichas que se transitavam entre esses patamares específicos. Se você tentasse colocar mais fichas aqui, ele ficaria preso em cada um desses estados, porque não tem espaço para circular mais de 4 fichinhas, como a gente simulou também. E além disso, pessoal, nós aprendemos também os controles de sedes, que seriam aqueles sistemas de filas, né, que têm origem no fato intrínseco da maioria das pessoas ali e dos sistemas que nós projetamos e desenvolvemos, usa certos recursos de espera. Então, nós temos os 3 elementos básicos, né, que são as entidades. As entidades representam os nossos clientes no nosso sistema. Nós temos também o fator do serviço, que são representados pelos servidores, e nós temos também o espaço que faz a fila, né, que seriam os nossos buffers, onde seria armazenadas as nossas informações. E aqui na figura mais à direita, nós temos aqui um raciocínio, né, baseado nessa figura, onde mostra que os 3 elementos do sistema de fila são representados independentemente. Os clientes são as pessoas, as mensagens transmitidas, a tarefa que a gente precisa fazer, as peças que serão produzidas, os veículos numa rede rodoviária, os nossos servidores, aquilo que vai fazer o serviço. Então, por exemplo, se a pessoa está esperando no banco, o caixa do banco, ele faz o serviço, então ele é o servidor. A mensagem vai ser transmitida, ele precisa de um canal de comunicação. Esse canal de comunicação é, por exemplo, que através da internet, é através de um sinal de rádio, através de um sinal de TV, através do 5G, do 4G, do 3G, né? Também a gente precisa fazer uma tarefa ali, um processo, executar vários cálculos. Então, o processador é o meu servidor. E as filas são os buffers, né? Por exemplo, chamadas eletrônicas. Então, o professor falou, são tipo aqueles bots das chamadas eletrônicas que a gente faz, chamadas telefônicas. E aí nós aprendemos também a utilizar o software ZSoft para fazer algumas simulações importantes. Então, a gente escolhia lá o nosso CLP. Depois de escolhido o CLP, nesse caso aqui, nós estamos fazendo uma partida direta de motor. Então, a gente escolhia um CLP, né? Perdão, isso aqui a gente está fazendo do semáforo, né? Então, a gente escolhia o CLP, colocávamos as nossas entradas, as nossas saídas. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com um temporizador. Então, nós estamos trabalhando com um temporizador na função A, que é o comando, né, de trabalho, onde você precisa setar esse cara aqui em específico e precisa dar um tempo de duração para ele. Por exemplo, nesse caso aqui, 10 segundos que nós pré-programamos. Após 10 segundos, ele ativava, então, a nossa outra entrada e assim nós íamos fazendo com cada um dos sinaleiros. Então, para o sinal verde, para o sinal amarelo e para o sinal vermelho. Setamos diferentes tempos para cada um deles, para que no final construíssemos esse circuito específico para funcionar paralelamente cada um ali dos sinaleiros do nosso semáforo, verde, amarelo e vermelho. E aí nós colocamos também, podíamos, né, colocar um botão, por exemplo, em um, quando você apertasse aquele botão, seu semáforo funcionasse. Então a gente definiu uma condicional para que o circuito funcionasse. E aí, nós utilizamos um outro exemplo também, que é o exemplo da partida direta, onde, olhando esse esquemático do motor, utilizando o CLP, nós também definimos
ali um CLP específico, colocávamos ali as nossas entradas, né? No caso aqui, o nosso disjuntor, nosso botão de desliga, nosso botão de liga, definimos aqui as nossas saídas, contator K1, o motor em falha, o motor desligado, o motor ligado, montávamos o nosso circuito, então nesse caso aqui com o disjuntor, o botão de desliga, o botão de liga, fizemos um selo, o selo nada mais é do que utilizar a saída do contator aqui no próprio botão de liga, para que você crie aqui, ó, uma espécie de comunicação com o seu motor, para caso de algum problema ali, ele proteja o seu circuito. E aqui nós tínhamos o nosso circuito completo, utilizando ali tanto o nosso disjuntor, botão liga e desliga, os contatores, como também indicando uma possível falha do nosso motor, o motor em estado desligado e o motor em estado ligado, utilizando o software Zelio Software. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, o nosso Let's Talk. Nós fizemos uma revisão. Aqui são as referências, né, que nós utilizamos em todo o módulo. Espero que, através dessa aula aí, pessoal, vocês possam, então, ter sanado algumas dúvidas aí que futuramente surgiram ao longo desse período. Lembrando, se permanecer alguma dúvida, alguma coisa que vocês quiserem consultar o professor, não se esqueçam de mandar uma mensagem lá no estúdio. No Fale com o Mediador, pode mandar uma mensagem para mim lá, que estou aqui disponível para sanar as dúvidas de vocês, pessoal. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Espero que vocês possam ter curtido o nosso Let's Talk. Um grande abraço e até a próxima.